Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo do livro Mediunidade e Sintonia, do Espírito Emmanuel, com Chico Xavier. Na sequência do nosso estudo, nós vamos refletir um pouco sobre o capítulo 4, intitulado Intercâmbio. Quando nós vamos ao dicionário, entendemos que intercâmbio pode ser conceituado como relações que são desenvolvidas de modo recíproco entre instituições. Em um intercâmbio, nós conhecemos a cultura do outro e damos a conhecer também a nossa própria cultura. Dentro do intercâmbio espiritual, muitas vezes nós conhecemos a cultura dos planos espirituais, das colônias espirituais. Por exemplo, quando a gente lê Nosso Lar, a gente vê como a colônia espiritual de Nosso Lar funciona. Como é aquela cultura, a cultura do acolhimento, do refazimento, do trabalho. Como funcionam os ministérios que ele dentro tem, qual é a hierarquia, qual é a função de cada um. E isso é muito importante. Porque o conhecimento dentro do intercâmbio espiritual, os nossos mentores nos conhecem. Eles conhecem a cultura também que estamos estabelecidos. Então, eles não nos pedem algo que nós não damos conta, ou algo que vai de contramão, de uma forma muito grande, à nossa própria cultura. Nos pede para reformá-la para que ela se alinhe à cultura do próprio Evangelho. Então, nesse intercâmbio espiritual, nós temos a oportunidade da aprendizagem de como sermos melhores cada dia. Emmanuel vai refletir para a gente que quando nós nos reunimos em prece, nós juntamos algumas pessoas, ou até sozinho, porque a gente considera estar sozinho, mas com certeza a espiritualidade nos acompanha nesses momentos. Nos momentos de oração, nos momentos de culto no lar. Então, quando nós temos essa reunião, a gente vê uma unicidade de apelo à esfera superior. Nós agradecemos todo o intercâmbio estabelecido, porque até esse é o nosso dever de gratidão. Quanta coisa bonita, quanta coisa boa nós recebemos da espiritualidade. Mas nós também, nesses apelos, procuramos o reconforto, o acolhimento. Às vezes nós vamos encontrar na espiritualidade, e isso é muito comum, o acolhimento que a gente não vai receber na esfera física. Mas o acolhimento tem que virar parte da nossa cultura, do nosso cotidiano. Porque também é a oportunidade do trabalho nessa reciprocidade com a esfera superior. Dentro das casas, a maior parte delas tem o acolhimento fraterno, que consiste numa conversa entre tarefeiros de uma casa e a pessoa acolhida, onde terá a oportunidade de desabafar, a oportunidade de falar tudo, tendo a prerrogativa do não julgamento e do esclarecimento frente à cultura dos espíritos, aos ensinamentos dos espíritos para a nossa vida. Então, os tarefeiros de um acolhimento fraterno, eles estão preparados para isso, ou devem estar preparados para isso. E como resposta às nossas preces, nossas rogativas, os bons espíritos estimulam as obras do bem para a alegria de todos. Perceba que Emmanuel coloca nessa frase chaves importantes. Os benfeitores espirituais estimulam, eles não fazem por nós. E isso é maravilhoso, porque os espíritos nos ensinam como sermos melhores, mas não pega a responsabilidade para eles. Quem tem que ser melhor somos nós. Eles, junto conosco, trabalham, progridem, mas a oportunidade do serviço é para cada um de nós. E isso, gente, tem que ser levado a sério. Porque tem gente que quer terceirizar a revolução espiritual para o benfeitor. Terceirizar o processo de escolha para o benfeitor.
terceirizar a própria encarnação, as relações que estabelecem nessa encarnação para o benfeitor espiritual. E não é esse o papel dele. Então, eles nos estimulam às boas obras. O benfeitor espiritual nunca nos dará um conselho contrário à estimulação do bem. Se recebermos uma comunicação espiritual contrária a isso, duvidem da veracidade, duvidem do caráter moral, porque nós podemos duvidar sim da comunicação espiritual. Aliás, devemos. Porque quando nós passamos pela dúvida, nós passamos o conselho espiritual por um crivo. O crivo da racionalidade, da doutrina que tem nos passado, né, que já é uma questão que nós já discutimos em outros vídeos, e é para a alegria de todos. Uma comunicação espiritual nos estimula a reforma íntima para estarmos melhor inseridos, melhor adaptados a uma cultura de paz, de concórdia, de amor, de disciplina, para a alegria de todos, e não somente para o nosso bel prazer. Então, quando a comunicação espiritual tem um caráter particular, por exemplo, uma orientação espiritual psicografada, algumas casas trabalham com isso, ou um atendimento com o próprio espírito ali em comunicação através de um médium. Muitas casas trabalham assim também. Atenção, porque aquela comunicação é para promover a alegria comum. Nós não fomos criados por Deus para sermos pessoas tristes. O intercâmbio espiritual não vem para nos deprimir, para nos deixar tristes, para nos desestimular. Mas não quer dizer que a comunicação espiritual não vá nos dizer a verdade. Porque por vezes também procuramos o conselho espiritual para ouvirmos aquilo que queremos. E a gente não pode ou não deve exigir que a espiritualidade fale aquilo que queremos escutar, mas nos colocarmos de coração aberto para escutarmos dela aquilo que é necessário. E percebam que a espiritualidade trazem ensinamentos novos ou reforçam ensinamentos já trazidos por outros espíritos. Por isso é muito comum que os espíritos nos estimulam a observarmos o Evangelho. Porque são ensinamentos de 2000 anos que ainda não vivenciamos em sua totalidade. Por isso, muitas vezes, eles nos aconselham ao estudo, à leitura edificante. Por quê? Porque não são conhecimentos novos. A gente viu que esse livro, que Chico psicografa, é um livro antigo, relativamente. Mas, se é necessário nós conversarmos sobre eles, é porque eles ainda não fazem parte do nosso repertório de comportamento, de pensamento cotidiano. Então, os espíritos nos trazem informações. Informações de que tipo? Quando a gente pega André Luiz, na série dele, né, daqueles 13 livros de Nosso Lar, a gente vê informações acerca da medicina, da ciência, que só se materializaram enquanto conhecimento científico dentro do nosso plano material anos depois. Eles nos trazem bálsamo para as nossas feridas. Eles são consoladores, eles são acolhedores. O bálsamo, ele alivia, mas também é o remédio, porque promove a cura espiritual, a cura das nossas fragilidades, porque o remédio primeiro é o Cristo. Tanto é que o próprio Cristo fala que ele vem para os doentes e não para os sãos. Emmanuel coloca que é um auxílio à vida mental. Por exemplo, a gente tem um livro da Joana de Ângeles, dentro da série psicológica, intitulado Jesus e a Atualidade. Quantos conselhos à saúde mental ali a gente recebe? Quantos conselhos a gente pode trazer para as nossas vivências? Porque se a gente pensa que a emoção é a reação imediata frente a alguma coisa que estamos passando, então eu estou ali bem, alguém vai e me provoca e eu sinto raiva. Raiva é uma emoção. O que os conselhos dos espíritos vão nos trazer? Como nós podemos reestruturar a nossa reação frente àquele acontecimento,
frente àquele estímulo, para que a emoção não decaia da próxima vez em raiva. Então, é um processo de aprendizagem para o nosso espírito. Traz-nos bênçãos. A bênção é uma dádiva, é o recebimento de algo da espiritualidade para refazer as nossas esperanças. Porque em uma época de imediatismo, inclusive dentro da mediunidade, muitos médiuns vêm às casas espíritas querendo ter uma educação mediúnica e com 2 reuniões estarem aptos para trabalhar numa reunião mediúnica, para participarem de uma desobsessão. Não é assim. E não deve ser assim. O caminho do processo da mediunidade, para que estabeleça um intercâmbio sadio, primeiro ele trata o médium. E isso não é egoísmo, é bom senso. O médium tem que estar bem para o trabalho desse intercâmbio mediúnico. Depois ele fala que é um amparo para as aflições. Como é consolador em um momento que nós estamos aflitos, recebermos o acolhimento, o amor, a esperança e o ensinamento dos benfeitores. Porque nos dão colo, nos ampara. E depois daquele momento de amparo, de conforto, nos estimula a caminhar. Perceba que é sempre um caminho que vai se repetindo. Eles nos acolhem, nos ensinam, nos estimulam e aí deixa para nós. O colocar em prática é de cada um. Por isso que a gente fala que médium sem caridade não tem vivência plena daquilo que lhe cabe. Nada existe sem permuta ou sem resultado. Da mesma forma que os espíritos esperam de nós o resultado do progresso espiritual, nos estimulando, nos ensinando, igual a gente já falou, nós temos o dever de respondê-los com esse progresso. Por quê? Porque senão perdemos tempo nós e eles. Por isso é necessário o médium estar aberto ao intercâmbio. É muito comum que a mensagem que o médium está passando pela espiritualidade, a mensagem que ele é canal para se tornar público, sirva primeiramente para o médium. E aí Emmanuel nos faz refletir assim, qual é a nossa troca nesse intercâmbio? Olha que responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade nesse intercâmbio? O que nós estamos trazendo de novo para a nossa vida e o que estamos respondendo para Deus frente a tudo aquilo que a gente recebe? Porque nós recebemos muito. E aí ele tem uma frase que ficou assim, muito marcada enquanto eu estudava. A mensagem divina pede a resposta humana. Avaliemos a resposta que temos dado aos nossos benfeitores espirituais enquanto progresso do nosso próprio espírito e enquanto vivência do Evangelho de Jesus. Emmanuel depois fala assim para a gente que o apostolado da redenção, ou seja, o apostolado da transformação, cabe aos espíritos superiores, com a nossa participação. E qual que é a responsabilidade que nos cabe, então, uma vez que sabemos que estamos rumo ao progresso, mas não somos espíritos superiores. Somos espíritos caminhantes ao progresso. O serviço. A mediunidade não nos requer inércia, transe mediúnico o tempo todo. A mediunidade não nos pede para nos colocarmos num pedestal de santidade. Nos pede serviço. Agirmos enquanto função úteis para o trabalho da disseminação do Evangelho, a começar por nós. Nos cabe a fraternidade. Reconhecer em toda e qualquer criatura de Deus um irmão. Então, sabe aquela pessoa que você não gosta, que é o seu calo ali? É seu irmão. Sabe a pessoa que é muito sua amiga e que você nutre muito amor e carinho?
é seu irmão da mesma forma. Então, se a gente não consegue ter aquele amor similar, conseguimos respeitar. Ou esforcemos-nos para respeitar. Vamos despertar para a vivência da fraternidade. Vamos agir no íntimo e trazendo à tona o instinto de colaboração. Por que eu falo ali instinto? Porque quando se torna natural, ele não tem que ser mais vigiado para acontecer. Ele se torna natural. Ele se torna tão natural que a gente nem percebe que estamos colaborando. Esse é o intuito. Colaborar com o outro é tomarmos a responsabilidade de sermos portas de esperança, de consolo, de amor, de esclarecimento às pessoas que nos procuram. E por fim, eu queria terminar com uma outra frase de Emmanuel nessa mensagem. O progresso universal em todos os tempos é obra de intercâmbio. Então, o progresso do nosso mundo passa pelo progresso particular de cada um de nós, no intercâmbio, onde a espiritualidade nos concede a sua parcela, mas nós temos que também colaborar com a nossa parcela para o outro, para o mundo e para a espiritualidade. Então, que esse nosso intercâmbio espiritual seja de forma maravilhosamente trabalhada, seja de uma forma conduzida pelo Evangelho de Jesus, e que nós possamos pensar no dia de hoje, nos intercâmbios cotidianos, nas nossas relações, como tem sido a nossa parte de atuação, no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, na nossa vivência espiritual, para que possamos ser reconhecidos como mensageiros de Deus, mensageiros do Evangelho, intérprete dos Espíritos. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça.